Fogo é algo muito bom, fogo nos aquece, fogo nos traz luz. Você usa o fogo para esquentar a água, cozinhar comida. O fogo é bom, mas o fogo descontrolado é uma tragédia. Quando a brasa sai do braseiro, a faísca vai para onde não devia, o fogo lá do fogão e do gás se alastra e a tragédia acontece. Pensando nisso, eu gostaria de começar esse sermão lendo uma passagem bíblica assustadora. Aliás, às vezes eu me pergunto por que Deus deixou relatos tão assustadores nas Escrituras. Esse é um deles. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 22. Acompanha na sua Bíblia uma passagem chocante, uma passagem inquietante. A razão pela qual a Bíblia traz esses relatos assustadores, chocantes, impactantes, é porque eles são a realidade de quem nós somos e eles nos levam a buscar ajuda no único lugar possível, que é a ajuda do próprio Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Deus. A passagem é de 2 Samuel capítulo 13, versos 1 a 22, e eu vou fazer a leitura de todos os versículos aqui com vocês. Acompanhe na sua Bíblia, 2 Samuel 13, de 1 a 22. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. E Jonadab respondeu: deite-se na sua cama, finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se, fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença, e todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia, pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se, saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: põe essa mulher para fora e tranque-a à porta. Tamar vestiu uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça,
Rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora minha irmã fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou nada com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por este ter violentado Tamar, sua irmã. Aminon é um exemplo de fogo sem controle. Ele se apaixona por Tamar, a irmã dele por parte de pai. Ele fica obcecado a ponto de ficar doente por não poder possuí-la. Ele emagrece. Mas além de ser um homem fraco, um homem sem controle, ele também andava com gente errada. E seu primo, amigo, Jonadab, você viu no texto, dá para ele um conselho: olha, tem um jeito de você trazer Tamar para perto. Finja-se de doente e peça que ela cuide de você, e ele usa essa estratégia, a estratégia dá certo, e ele consegue trazê-la para perto, isso com a cumplicidade de um pai omisso, Davi o rei, que nunca impunha limites aos filhos, e dessa vez ele não impôs também, e ele convida a sua meia-irmã a ter relações sexuais, e ela recusa. Ela oferece uma alternativa mais viável, mas ele rejeita, ele está tomado pela luxúria, e ele usa de força, e ele abusa dela, e ele comete um estupro. Uma vez satisfeita a cobiça sexual, imediatamente Aminon passa a odiá-la, desprezá-la, sente repulsa por ela, e manda ela embora, e ela está arruinada. Então ela é consolada por um outro irmão, o irmão Absalão. O texto vai contar para nós que 2 anos depois, Absalão, nutrindo esse ódio, vai matar Aminon, e Aminon será morto pelo ódio e pela vingança do seu irmão. Recentemente, um homem, isso foi noticiado, deu mais de 60 socos na sua namorada. De certo, uma relação em que havia muita paixão inicial, forte atração física, e de repente este homem está espancando a sua namorada ou noiva. Como pode esse tipo de coisa? É justamente o que acontece com Aminon. Num momento ele está desejoso de possuir fisicamente aquela que é sua meia-irmã, e de repente agora ele a abomina e despreza. Aminon é a própria encarnação do 5º pecado capital que vamos estudar em Provérbios. Nós estamos estudando os 7 pecados capitais, chegamos no 5º, o pecado da luxúria, também conhecida como imoralidade, cobiça sexual ou lascívia. A luxúria é terrível, ela é algo ilícito, ilegal. Como vemos em Aminon, ela é egoísta, ela escraviza, ela age por meio de mentiras, abuso, ela é irracional e ela é mortal ou mortífera. Eu queria propor a sequência de tópicos no livro de Provérbios, porque é o livro de Provérbios que estamos estudando e vendo os 7 pecados capitais no livro de Provérbios. Eu gostaria de propor esses tópicos em Provérbios sobre a luxúria numa perspectiva do fogo. A luxúria como fogo destruidor, fazendo esse paralelo com Aminon. O primeiro tópico da luxúria como fogo destruidor, eu chamo da luxúria como o fogo da atração. A luxúria, inicialmente, é uma atração. Provérbios capítulo 6, versículo 24 diz: eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. O verso 25 diz: não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Aqui está a advertência do sábio. Cobiçar no coração, isso é luxúria. Esse fogo começa aí. É a apreciação sexual indevida. É quando deseja possuir para si alguém que é extremamente desejável.
Veja, o perigo não está no desejo natural que Deus nos concedeu, Deus nos criou com desejos sexuais. O perigo não está aí. O perigo está na permissão para que esse desejo se torne uma fixação doentia. Uma fixação de desejo e cobiça que não está voltada para aquela pessoa com quem eu me casei. Há quem diga de uma maneira muito simples, né? A luxúria, enquanto atração e desejo, ela é pecaminosa. E quando esse pecado acontece? Uma maneira simples de entender. Acontece no segundo olhar. Quando algo atrai, você rejeita imediatamente aquela atração sexual num primeiro momento. Isso está ok. Você tem um desejo, mas você fugiu dele. Mas quando você lança o segundo olhar e contempla, e aprecia, e cobiça, ali o fogo da luxúria já acendeu. Pode ser só uma faíscazinha, mas ela já está acesa. É quando uma pessoa atraente aparece, não é seu marido, não é sua esposa, mas você cobiça com os seus olhos. É quando seu celular te indica no Instagram aquela garota sensualmente atraente e você tem que deletar aquilo da sua frente, mas você, ao invés de deletar, você vai e olha. Esse é o fogo da atração. É o primeiro fogo. O fogo da atração. É o olhar que se demora. O coração e a mente que começa a se incendiar. Essa atitude é absolutamente egoísta. Algo totalmente incompatível com o que Deus estabeleceu para a sexualidade humana. Egoísta. É a busca, é a apreciação de um prazer no qual o outro é um objeto. O outro é um corpo apenas. O outro é apenas um jeito que me atrai, é apenas uma personalidade que me cativa, é apenas um carisma que eu admiro e cobiço. Mas são coisas que são egoístas para mim, eu quero para mim. A autossatisfação é a única coisa pretendida. Um outro aspecto dessa luxúria como fogo da atração é que é uma atitude de subserviência, uma atitude de escravidão aos próprios apetites. A luxúria está em alguém que simplesmente é escravo de si mesmo, dos próprios desejos. Os nossos desejos pecaminosos já são naturalmente poderosos e eles têm sido potencializados por uma sociedade podre, que comunica erotização, que comunica sensualidade, e então esses desejos são ainda mais deturpados, e nós que caímos no pecado da luxúria, caímos na escravidão, na autoescravidão a esses desejos. Como eu disse no início do sermão, o fogo bom, ele acalenta, esquenta, ilumina, permite cozinhar, assar. Mas quando o fogo sai da lareira, sai da fogueira, ele destrói. O desejo sexual é fogo bom, que Deus criou para ser usado num único lugar certo, no casamento. Mas a luxúria é este mesmo fogo fora de controle, começando como uma faísca, a faísca da atração, de um olhar, um segundo olhar, um coração que se demora, uma mente que se demora a pensar no que não devia, alimentar-se daquilo que não é devido a algo ou alguém que não tem nada a ver com o meu cônjuge, com a esposa que Deus me deu, com o marido que Deus me deu. Esse é o primeiro fogo da luxúria em Provérbios, o fogo da atração. O segundo fogo da luxúria em Provérbios é da transgressão propriamente dita, porque a primeira leva à segunda. O fogo da transgressão é o fogo das barreiras morais e espirituais derrubadas. Deus estabelece barreiras, Deus estabelece limites, mas eu ultrapasso essas barreiras e o meu desejo se torna um ato. Isso é chocante em Aminon. E, literalmente, aquilo que ele alimentou no seu íntimo foi levado à prática da maneira pior possível, através do que conhecemos como estupro. Não havia limites para este homem e para este fogo que ele deixou crescer dentro de si. A faísca do olhar e do pensamento se torna
brasa e labaredas incendiárias. É a luxúria da atração que leva à prática da transgressão. Provérbios capítulo 6, verso 29 diz: assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Aqui, quando o autor de Provérbios fala da mulher do próximo, ele fala muito mais do que ter relação com uma mulher que é casada com outro homem, isso sim, mas também qualquer relação que não seja com a minha esposa, qualquer relação que não seja com o meu marido, ou qualquer intenção, ou qualquer conversa, e seja lá o que for. Versículo 32 do mesmo capítulo de Provérbios diz: quem comete adultério não tem juízo. Não tem juízo significa que que este não é um comportamento sexual saudável e benéfico. É adulterado, é equivocado, é ilegítimo, é não autorizado e é proibido. Esse verbo adultera no hebraico, ele tem uma conotação também religiosa. Muitas vezes o adulterar é usado no Antigo Testamento para falar do culto idólatra. É adultério prestar honra, culto, depender de um falso Deus. E a ideia do adultério sexual, da prática sexual que Deus proíbe, é essa de fazer algo que é uma violação da santidade de Deus e um abandono de Deus e do plano de Deus. Por isso que ele diz: não tem juízo. A pessoa que transgride sexualmente, ela é falta de entendimento, ela é carente de entendimento, ela precisa de sabedoria. Para tudo na vida existe o jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Isso se aplica ao sexo. E a luxúria é a prática errada de algo bom e belo que Deus criou, que é o sexo. Aminon fez do jeito errado. E ele teve a oportunidade de acertar, ainda que de uma maneira questionável. Era de uma certa forma legítimo que o que Tamar propôs a ele, seria pelo menos legalmente permissível que eles se casassem. E não acontecesse aquela aberração em Israel, mas ainda assim ele preferiu fazer do jeito errado. E como isso acontece em nossos dias? O que é a luxúria como transgressão prática hoje? Um namoro que começa e continua, ou não começa, mas se torna um relacionamento físico. Namoro físico, namoro com intimidade física, é luxúria na prática. Porque intimidade física de qualquer natureza, entre duas pessoas, em que haja um estímulo físico, sexual, Deus prescreveu isso para o casamento. É fogo que vai destruir. Sexo ou intimidade sexual casuais, o que é uma prática extremamente comum em nossa sociedade. Impressionante como dentro das escolas as intimidades físicas estão cada vez mais e mais comuns. Existem informações que são tão escandalosas quanto o texto de Samuel que lemos aqui hoje, mas é uma notícia também absurda. Um vídeo foi circulado na internet de um grupo de 6 ou 7 adolescentes num ônibus, aparentemente abandonado, e esse vídeo gravava esses adolescentes de seus 15 anos tendo relações. E parece que havia uma garota, 5 ou 6 rapazes. Isso não é para nós. Intimidade física é para quem é casado. Mas os adolescentes, os juniores, estão mergulhando precocemente nesse tipo de comportamento. E isso em Provérbios é transgressão do padrão sexual de Deus. O adultério propriamente dito, que é algo também bastante comum, com frequência, mais do que a gente imagina, casamentos têm terminado por causa de adultério.
O poliamor, como é chamado hoje em dia, não, você pode ter amor a 3, a homossexualidade, o grande problema da pornografia, também a transgressão sexual propriamente dita. Eu celebrei um casamento de um casal de amigos, muitos anos atrás, e esse casamento durou poucos anos depois, ele foi desfeito por causa de pornografia. O jovem acabou sendo flagrado, o marido, jovem ainda, flagrado pela enteada, nem pela esposa, pela enteada, ela era filha da mãe, a enteada o viu assistindo pornografia. Você imagina o transtorno e o problema que isso causou no casamento? E o casamento acabou. Pornografia é a transgressão luxuriosa, é fogo que destrói. Falta de pudor no comportamento das pessoas nesse nosso mundo, uma postura de sensualidade, de erotização. É incrível como garotas, cada vez mais precocemente, por exemplo, precisam se maquiar e sensualizar. Às vezes uma menina que tinha que estar brincando de cozinha, está preocupada em ter uma aparência sensual. Eu falo de uma garota de 7, 8, 9 anos de idade, às vezes até menos. É o fogo da transgressão, diversas formas se manifestando em nossa sociedade. Esse fogo não para por aí. O livro de Provérbios traz mais um tópico sobre este fogo. Esse fogo que começa com atração e se torna transgressão. Esse fogo em Provérbios, em terceiro lugar, ele também é uma inversão. E aqui nós podemos ganhar consciência, força e consolo da parte de Deus para nos firmarmos diante dessa realidade, o fogo da inversão. A luxúria nada mais é do que uma inversão do propósito do sexo, do desejo sexual que Deus estabeleceu. É o inverso do que a luxúria instiga em nós. Lembra que temos dito, o fogo bom é aquele que aquece, ilumina, nos permite cozinhar o alimento. O fogo invertido na sua função, ele queima, ele destrói. O que Deus estabeleceu para o sexo? O que é que Deus estabeleceu para o comportamento sexual? Provérbios capítulo 5, versículo 18 resume isso em poucas palavras. Provérbios 5:18, seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Esse é o propósito que Deus estabeleceu para o sexo. Ser uma entrega pessoal e completa àquele com quem eu tenho um relacionamento de casamento, um relacionamento oficial, um relacionamento legítimo. Eu tenho unidade com essa pessoa pelo casamento, eu tenho parceria com essa pessoa, eu cuido dela, ela cuida de mim, nós temos um compromisso. Eu sou o marido, mulher, ela é esposa e ele é o marido, o esposo. E isso tudo está incluso nessa frase, seja bendito o seu manancial e alegre-se. Desfrute sexualmente, beba. Se vocês são casados, alimentem-se disso, banqueteiem-se disso. Esse é o propósito, uma expressão de carinho, de afeto, intimidade entre um homem e uma mulher que estão vinculados pela aliança do casamento. Isso é manancial. O que é manancial? Fonte de água, fonte de vida, de alegria. Isso é prazer de verdade. Qualquer tipo de imoralidade sexual é uma aberração que despersonaliza o design estabelecido por Deus para o sexo e transforma e inverte esse propósito maravilhoso num vício físico escravizador. Você já deixou de seguir um padrão estabelecido em algum procedimento ou ação na sua vida? Coisa simples. Montagem de um equipamento. Montou de um jeito diferente do que o manual mandava. Se você for lá em casa, tem um armário com prateleiras desses que a gente monta em casa e eu sou excelente para isso. Se eu precisar montar móveis para ganhar vida, eu vou morrer de fome.
um conjuntinho de madeiras ali, coisa super simples de montar. Ele está lá torto, está assim. Cristina colocou um calço, né? Porque o manual diz uma coisa, eu fiz a outra. Eu me lembro de um acampamento, eu era molecão, mas já era coordenador do acampamento. Chegamos ao acampamento de adolescentes, aqueles lá de São José dos Campos, Cris. Levamos o equipamento, vamos ligar o equipamento, Luquinhas. Eu liguei o equipamento e nada do equipamento funcionar, porque na mesa de som estava escrito voltagem 110. E a voltagem de São José dos Campos inteira é 220. E eu era da igreja em São Paulo, então nós levamos o equipamento de São Paulo. O padrão é um, o manual diz uma coisa, eu faço outra, eu vou ter problema. O padrão de Deus, o manual de Deus diz: sexo é manancial, sexo é vida, sexo é prazer e alegria com a mulher da sua mocidade, com a pessoa com quem você se casa. Qualquer coisa fora disso, fogo que vai queimar, que vai destruir, a prateleira vai ficar torta. É o fogo da inversão do plano de Deus. Então você percebe que Aminon ignorou o padrão de Deus completamente, e esse foi o grande problema dele. Como Aminon via o prazer sexual, mera satisfação de um instinto, de um apetite. Aminon não fazia ideia ou não aceitava a ideia de Deus de que toda a intensidade sexual que ele possuía era para ser demonstrada por uma esposa dentro de uma relação de casamento. Ele não queria saber disso, ele queria aquela mulher para ontem. Ele adoeceu por ela, ele ficou magro por ela. Veja, não se trata apenas de uma regra, pode, não pode, como se Deus tivesse criado seres humanos, colocado eles no mundo e colocasse um monte de regras difíceis para a gente ficar batendo cabeça aqui e ele dando risada lá de cima. Não é isso. Deus é bom. E a questão da santidade sexual não é uma questão só de regras, mas de propósito. É de propósito. Deus estabeleceu um padrão perfeito para as coisas funcionarem, inclusive na questão sexual. Deus deu significado, Deus deu sentido. E quando você inverte, você entra em anomalias, distorções que destroem. E elas devem ser evitadas a todo custo, ao invés de aceitas e valorizadas. Nós temos o fogo da atração, o fogo da transgressão. Provérbios ainda nos falou sobre o fogo da inversão. E eu termino com mais um. Não poderia ser outro. Tudo isso nos conduz ao quarto fogo, o fogo da destruição. Quando o fogo bom é mal usado, ele queima e destrói. E é isso que diz Provérbios 5. Provérbios 5:3 diz: porque os lábios da mulher imoral destilam mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Toda essa linguagem dos versículos 3 a 5 de Provérbios 5, nos levam à ideia da pescaria, de como trabalha o pescador. O pescador usa uma boa isca. Essa é uma outra área que, se eu precisar ganhar vida com ela, eu vou morrer de fome. Mas um bom pescador sabe a isca certa, para o tipo certo de peixe. Para quê? Para fisgá-lo no seu anzol, colocá-lo no fogo e devorá-lo. A luxúria, esse versículo está mostrando que ela é assim, um prazer inicial. Quando o autor se refere à mulher imoral, ele não fala apenas da mulher, o sexo feminino que é promíscua, mas é como se fosse um sinônimo da imoralidade sexual como um todo. A imoralidade do namoro físico, a imoralidade da pornografia, a imoralidade do adultério, todo tipo de imoralidade. Ela nos fisga, por quê? Porque ela é atraente, nós gostamos. O prazer inicial, momentâneo, físico, é comparado ao mel e ao azeite.
que tem de mais saboroso hoje nas gôndolas do supermercado? Qual é o nome do chocolate mais gostoso que tem lá? Ferrero Rocher. Vamos convidar essa pessoa para traduzir o livro de Provérbios para os nossos dias. Os lábios da mulher imoral destilam Ferrero Rocher. As suas palavras são mais... É gostoso. Essa é a ideia. Mas no fim, o Ferrero Rocher se torna doloroso, amargo e mortal. E aí ele troca mel e azeite, por quê? Por veneno e espada. Na Bíblia, toda a sexualidade de uma pessoa, e eu bato novamente nessa tecla, toda a sexualidade humana só é verdadeiramente prazerosa quando é exclusivamente separada para a aliança de casamento para a vida toda. Qualquer coisa fora desse padrão pode ser agradável na hora, por um breve momento, mas vai trazer enorme prejuízo. Mais na frente, em Provérbios, no capítulo 23, versículo 27, nós temos o seguinte: pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. A luxúria, aquilo que ela causa, é comparado com uma cova profunda, um poço estreito. A ideia de uma armadilha que traz problemas terríveis nesse mundo. O grande problema dela é que ela é sedutora. No fim, leva para o inferno. Essa destruição, primeiramente, é uma destruição pessoal. Quem segue luxúria, quem segue a atração que sente, seja no namoro, seja na adolescência, seja no adultério, seja na pornografia, seja como for, vivencia destruição pessoal em primeiro lugar. Que destruição pessoal é essa? Decepção amorosa. As pessoas estão decepcionadas na vida amorosa, porque começam relacionamentos, mantêm relacionamentos, buscam relacionamentos somente com base na atração física. A destruição pessoal das crises de relacionamento é o que a gente vê pipocando o tempo todo, em todo lugar, crise de relacionamento. Nós estamos vivenciando uma era de objetificação do corpo como nunca visto antes. Nós estamos vendo pessoas destruídas por sentimento de culpa, as doenças, a gravidez indesejada, sonhos de família saudável destruídos, casamentos falidos, famílias destruídas, pessoas solitárias. Muitas vezes, talvez eu diria a maioria das vezes, todos esses problemas decorrem de luxúria, esse fogo da atração, da transgressão e da inversão, descontrolados, que levam à destruição. Mas esses versículos de Provérbios 23 não falam apenas de destruição pessoal, falam também de destruição espiritual. A luxúria nos destrói espiritualmente, é um perigo sutil. O versículo 28 fala que ela fica como um assaltante, que pega a vítima de surpresa e leva para o buraco, e esse buraco multiplica entre os homens os infiéis. O que o autor está dizendo aqui? Que muita gente perde a fé porque decide manter comportamentos sexuais que Deus proíbe em sua palavra. Pouco a pouco, porque eu quero uma vida sexual diferente do que Deus estabelece. Pouco a pouco isso vai causando uma erosão em mim mesmo. A minha crença em Deus vai enfraquecendo, a minha vida espiritual vai enfraquecendo, até que definitivamente ela é arruinada. Há quem tente manter uma vida sexual fora do padrão de Deus e continua mantendo uma vida religiosa, mas essa vida religiosa ela é apenas periférica, cada vez mais enfraquecida, distante, até o momento que a pessoa nega tudo aquilo em que ela cria. A promiscuidade sexual multiplica entre os homens aqueles que se tornam infiéis.
Eu já li muitos relatos de homens crentes, homens, sexo masculino, improdutivos na igreja, no reino, na fé. E a razão pela qual eles são assim é a pornografia. Um pecado discreto, fácil, anônimo, mas que causa entorpecimento da fé pura e simples no Senhor. Porque o comportamento sexual influencia crenças e valores, e Deus vai se tornando menos real para quem se entrega para essas coisas. E esses caminhos viram becos sem saída e levam a perder a fé definitivamente. Então esse quarto aspecto do fogo da luxúria, o fogo da destruição, é destruição pessoal, é destruição espiritual. Uma terceira e última destruição é destruição eterna. O fogo da luxúria traz reprovação. Deus reprova. Deus não aceita. Deus não negocia. Deus não faz de conta que não vê. Ele reprova. E quando ele reprova, como justo juiz, a reprovação é seguida de qual sentença? De condenação. Não há como Deus aprovar aquilo que ele reprova. Então ele condena. Veja o que diz Provérbios 6, 27. E aqui nós chegamos no versículo que traz a ideia desse sermão, a ideia do fogo. Conectando luxúria a fogo. Poderá alguém carregar fogo no colo, sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que os seus pés se queimem? Assim será com o que se aproximar da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Metáforas chocantes descrevem o perigo e os estragos do pecado sexual. E este fogo de qualquer tipo de pecado sexual que seja, vai atrair um outro fogo, o fogo do castigo divino. A punição eterna é a consequência natural esperada para quem vive em desobediência na área sexual. Relembrando então, meus irmãos, 4 níveis de fogo da luxúria: fogo da atração, da transgressão, da inversão e da destruição. O que importa para nós nesse momento final de reflexão é: apague o fogo da luxúria. Apague o fogo da luxúria com a água viva da palavra de Deus na sua vida. Qual foi a grande falha de Aminon, no final das contas? Será que foi a sua falta de domínio próprio? Será que o grande problema de Aminon era o seu vício sexual? Será que o problema dele era a fraqueza moral? Talvez o problema dele é que ele era um crianção mimado. Talvez o problema dele foram as companhias, o primo, ele acabou ouvindo quem não devia. Sim, tudo isso está incluso, mas há uma falha moral na base da vida de Aminon que traz todos esses outros problemas. O desprezo pela sabedoria de Deus. Você querer montar a prateleira de um jeito diferente, que foi estabelecido por aquele que bolou a prateleira. Esse é o grande problema de Aminon. Desprezar a sabedoria de Deus. Ainda no capítulo que fala de santidade sexual, Provérbios 6, o autor diz assim: porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Eles o protegerão da mulher perversa. O que é que protege o crente da perversidade sexual? Eles o protegem. Eles quem? Subir no monte para orar? Talvez não. Expulsar o demônio do adultério da pessoa? Não. Eles o protegem da mulher perversa. É uma cobertura apostólica de um bispo que não vai. Apaga o fogo da luxúria com a água viva da palavra. Eles, os mandamentos de Deus, a instrução de Deus, as repreensões de Deus, tudo que está na palavra de Deus,
Nós falaremos mais sobre cercas, paredes de proteção contra a luxúria nos próximos domingos, mas eu quero adiantar isso. Se você começar a prestar atenção devido a um manual, que é a Bíblia, o design, as regras, o padrão, o propósito do Criador para você, você vai desfrutar do sexo. Você vai estar protegido da imoralidade sexual. Mas se você ignorar esse manual, você vai sofrer o sexo, ao invés de desfrutar dele. A Bíblia, a palavra de Deus, ela consola. A palavra de Deus fortalece, instrui. A palavra de Deus nos investiga. A palavra de Deus discerne a nossa vida. A Bíblia nos confronta. A Bíblia forma consciência. E aí dessas formas, ela nos livra do fogo da luxúria. Falando em fogo, que você vai usar água para apagar, aonde a gente lança a água para apagar o fogo? No fogo. Via de regra é assim. Nas chamas. Onde estão as chamas da luxúria? Dentro de nós. Nossa mente, nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. É aí que a palavra deve ser aplicada. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que ele fez uma descoberta escandalosamente absurda. Ele descobriu que os membros da igreja dele estavam gastando mais tempo na Netflix do que na Bíblia. Eu falei, nossa, que sabe de nada, inocente. E aí ele propôs lá uma estratégia para que as pessoas gastassem mais tempo na Bíblia do que na Netflix. E a estratégia dele tinha a ver com disponibilizar a Bíblia num aplicativo que talvez ele estivesse vendendo. Eu não estou propondo fazer o que ele está propondo, um aplicativo ou um produto na Netflix para você consumir no lugar da Netflix, mas a realidade é essa. Os crentes gastando mais tempo com conteúdos que incentivam a promiscuidade, incitam a imoralidade, ensinam a perversão. E aí você para e diz, mas por que o pecado sexual é tão forte? Está consumindo 15, 20 vezes mais conteúdos que incitam ao pecado do que te levam a evitar o pecado. A matemática é simples, inverte isso. Apaga o fogo da luxúria com a água viva da palavra. O mandamento de Deus, que é lâmpada, protegerá da mulher perversa. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua palavra abranger tantos assuntos e também um assunto tão delicado quanto esse, mas tão necessário para nós como teu povo. Nos colocamos humildemente diante do Senhor, conscientes da tua graça e esperançosos na tua misericórdia sobre nós. Gratos por ter estabelecido o Senhor Criador um plano perfeito para tudo e para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a área sexual. Que possamos nos atentar para isso, para aquilo que o Senhor estabeleceu como bom e perfeito para nós. Possamos ter a nossa mente desenvolvida muito além de pode, não pode, certo ou errado, mas de propósito e padrão. E que o Senhor estabeleceu um plano perfeito para a nossa vida sexual. E esse plano vai ser benéfico para nós. Sabemos também, Senhor, que no fim de tudo, a solução da nossa miséria, a solução das nossas dificuldades, a nossa esperança, o nosso consolo é Cristo Jesus. Ele foi punido naquela cruz pelos nossos pecados, também pelos nossos pecados sexuais. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, ministrar ao coração de cada um de nós aqui hoje, essa realidade. Quem quer que esteja incomodado, angustiado, culpado, por males que tenha cometido,
que essa verdade possa invadir estes corações, ó Deus, a verdade de que Jesus Cristo pagou o preço deste pecado tão horrível. Ele pagou este preço na cruz do Calvário, em nosso favor, para a glória do Pai, e que este pagamento foi feito também para nos transformar e nos dar uma vida nova e um novo caminhar em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por trazer luz e direção à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.